Então, vamos ver esse termo multimídia, né? De onde é que ele sai e como é que a gente pode utilizá-lo. Nós sabemos e vimos nessas nossas conversas a importância dos canais comunicativos, das mídias em si, dos meios de comunicação, para a gente poder fazer o desenho eficiente dos materiais de aprendizagem, né? A necessidade do suporte material para a informação, já que a gente não pode transmitir ideias de cabeça para cabeça, a gente vai ter que usar algum recurso, seja a voz, seja a televisão, seja o computador, seja o texto, para poder passar essas mensagens, né? E nós aprendemos a ver que meio e mensagem não são instâncias tão separadas, tanto o canal quanto as formas que eles tomam e as linguagens que nós podemos utilizar devem ser pensadas em conjunto, né? Já que a gente já sabe também que forma e conteúdo não são instâncias tão distintas, mas uma influencia a outra para o resultado final. Há uma relação um tanto dialética entre essas coisas. Então, o que é multimídia de fato? No fundo, a multimídia, nós vimos lá atrás que multimídia é uma redundância, né? Multi, mídia sendo plural de medium, então a gente não devia usar multimídia. Mas ela ficou presente no linguajar da informática e, por consequência, também no nosso linguajar do dia a dia, a gente fala para se referenciar a múltiplas formas comunicativas dentro do computador, geralmente, né? Como é que a gente transformou várias coisas que existiam em separado, agora elas existem dentro do mesmo meio. Então a gente pode dizer, a característica da multimídia é o fato de possibilitar que meios que existiam em formatos materiais, suportes materiais diferentes, agora podem conviver sob o mesmo suporte material. E qual que é esse novo suporte material único, comum entre todos esses meios? É o formato eletrônico, os bits, as informações elétricas, né, que circulam de um lado para o outro. Isso abriu um mundo diferente para nós, né? Já que antes nós podíamos fazer comunicação, mas o texto precisava da tinta, do papel, né? O filme fotográfico precisava do filme fotográfico, do negativo e depois do papel, onde a gente imprimia, revelava a fotografia. As fitas de áudio, primeiro em discos de vinil, depois em fitas magnéticas também, suportes materiais. Os filmes de cinema, com as suas fitas inicialmente de nitrato, de celulose, que pegavam fogo, incendiaram muitos acervos, né? Depois de acetato e outros materiais. E assim vai. Qualquer meio de comunicação que utilizássemos, até a própria voz precisa do aparato vocal. O Bill Gates falou nisso, né? O Nicholas Negroponte, o diretor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tem um texto muito legal chamado A Vida Digital, onde ele tem o que ficou chamado até do teorema do Negroponte, né? Ele diz, tudo aquilo que antes circulava na sociedade em forma de átomos e moléculas, vai circular em forma de bits, sempre que puder. Faz sentido. Ele faz sentido ecológico, faz um sentido social, faz um sentido cultural, econômico. A gente não precisar deslocar tantos suportes materiais, né? Para a gente escrever um livro, precisa o papel, tinta, impressora, caminhões, aviões, eletricidade, energia, tudo para chegar na livraria e eu poder pegar o livro e encontrar a ideia que o autor queria me comunicar. A gente sempre mobilizou muitos suportes materiais na natureza para podermos comunicar ideias. Ele falou, e se agora puder ir em bits, vai em bits, necessariamente vai acontecer. Em outros meios que isso não é possível, não vai acontecer, mas nós devíamos estar preparados para essa digitalização. Ao mesmo tempo, isso abriu possibilidades novas para a educação, porque eu posso fazer conviver, aí tem um desenhinho na tela, né, de uma tela de computador, onde existem textos, aí também poderia ter sons, poderia ter imagens fixas, de várias naturezas, como fotográficas, desenhos, ilustrações, e vídeos também, imagem em movimento, e os recursos mais que eu puder usar. Já existem computadores tentando processar cheiros, aromas, né, sabores também, sensações táteis, para não mexer só com os sentidos da audição e da visão, mas multissentidos também, multissensoriais, né? Onde a gente possa também mobilizar outros canais de ligação com o mundo que são os nossos sentidos. Então a multimídia, resumindo, né, é a conviver nos diversos, sobre o meio digital, né, sobre o formato de bits, fazer conviver diversos meios que antes existiam em suportes materiais diferentes, facilitando muito a situação para várias circunstâncias, né? Mais ainda, até possibilitando que os meios educacionais, sobre os quais nós temos falado, se unam a certas teorias educacionais, ou pelo menos da psicologia cognitiva, que nos mostram que as pessoas precisam desses múltiplos estímulos. O Howard Gardner ficou muito conhecido pela sua análise das inteligências múltiplas, né? Nós educadores conhecemos bastante isso, diz que as pessoas são diferentes
aprendem de formas diferentes, porque usam seus sentidos de forma distinta um dos outros. E nós sabemos bem, né, professores, sabemos bem que alguns alunos são mais auditivos, outros precisam desenhar, fazer esquema, porque são mais visuais, outros precisam pôr a mão nas coisas, porque são mais corporais, sinestésicos, né, do movimento, outros precisam se isolar num canto para estudar tranquilos, já outros precisam se relacionar com outras pessoas na inteligência interpessoal, e assim vai. O Gardner mostrou diversos tipos, né, auditiva, e relações que as pessoas fazem, e como é que elas fazem sentido das informações e do mundo. Elas fazem sentidos diferentes. Portanto, se nós não quisermos privilegiar só um determinado tipo dessas inteligências, só o aluno que aprende bem com a palavra falada, ou só aquele que aprende bem com o texto escrito, nós precisamos trabalhar com todo o espectro dos nossos alunos, se torna uma necessidade trabalhar com múltiplos estímulos, né? Nós precisamos trabalhar com diversas mídias, não para a gente ficar mais moderno, não para ficar mais interessante, ficar mais divertido, mas porque se nós não trabalharmos com múltiplos estímulos, nós estamos fazendo uma educação empobrecida, onde os alunos só podem privilegiar um determinado sentido, um determinado estímulo, e vamos deixar de lado muitos alunos que poderiam se expressar muito bem através de outros recursos. Sabemos, por exemplo, já vimos na nossa prática, né, que às vezes um aluno que não escreve bem, que não consegue se expressar bem pela palavra escrita, se a gente der a chance de se expressar de outro jeito, através do desenho, de uma dramatização, às vezes, ele revela muitas coisas que a gente nem imaginava que ele sabia, que conhecia, porque não transparecia nos textos que a gente obrigava a fazer, né? Então, trabalhar com múltiplas inteligências significa também trabalhar com múltiplos estímulos. E trabalhar com múltiplos estímulos significa adotar uma variedade, um leque de mídias educacionais, de recursos pedagógicos, didáticos, que vão além da voz do professor e do livro impresso ou da apostila. Daí a razão de estarmos olhando para a ideia da multimídia educacional com tanta atenção, né, com tanto afinco, com tanto interesse mesmo, para que a gente possa ter de fato canais que mobilizem as múltiplas inteligências através dos estímulos múltiplos. Estímulos que vão mobilizar e provocar a possibilidade não só de trabalhar com a informação, mas de explorar essas capacidades de troca, de interação, de colaboração e desafios através das atividades de aprendizagem múltiplas que a gente viu, né? Atividades de exploração, de criação, de coragem, de crítica, de solidariedade, de valoração, ética e tantas outras que nós podemos criar que vão além da fixação, da memorização e da prática direta, da aplicação imediata de cada uma dessas coisas, né? Multimídia, claro, então, muitas possibilidades, mundo a descobrir e a explorar, poucas regras a seguir, poucos exemplos muito interessantes para a gente adotar e muito para descobrir ainda, e algumas dificuldades. Por exemplo, a gente deve evitar a simples transposição. Tem gente que nos diz assim, é fácil fazer educação à distância, que você pega a apostila que estava escrita e passa para a tela. Faz em código HTML, daí põe em páginas web e está resolvido, o aluno vira as páginas na tela. Ou a gente pega um vídeo e põe na internet, né? Não é só isso, como a gente tem sentido aqui nos nossos cursos, né? Que a gente precisa fazer de fato, integrar esses meios melhor, concebê-los em conjunto para que um possa reforçar o outro, já que agora convivem em formato de bits, e os nossos desafios que já existiam para as outras mídias também se aplicam a essa. Vencer o conteudismo, né, o transmissivismo, o instrucionismo em si só, e envolver o aluno de fato como um ser pensante, que é capaz de fazer sentido desse conjunto de recursos, assim como ele faz, por exemplo, os mais jovens, quando jogam seus videogames. Nós vamos passar em seguida para o discurso sobre as mídias interativas, as mídias integradas. Já falo com vocês.